Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre rotina, disciplina e ciência e como a organização pessoal e a regulação emocional sustentam a prática clínica baseada em evidência. Wilson falou muitas das coisas que eu vou trazer aqui hoje, o que eu acho que é ótimo, né? Porque ele é uma referência. Eu vou falar um pouco sobre tanto o contexto pessoal quanto o contexto da clínica mesmo. Então, a rotina de estudo, a rotina de atividade física, a rotina de socialização e a própria regulação emocional. E antes de começar, vou me apresentar, porque acho que poucas pessoas me conhecem aqui, ao contrário de Renata e Rafa. Eu me formei em 2021, fiz especialização em neuropsicologia clínica em 2022, finalizei em 2023 e atuo com a terapia cognitiva comportamental. E entrei para a Evolic em 2023, através de um convite de Rafa e Renata. E o que eu trouxe aqui nos meus slides refletir sobre como a rotina e a disciplina influenciam o desempenho clínico, discutir evidências sobre regulação emocional e autocontrole, apresentar estratégias aplicáveis para a prevenção do desgaste profissional e estimular práticas de autorreflexão e regulação dentro da rotina do psicólogo. E por que falar sobre isso? Bom, quando a Rafa me trouxe essa proposta, eu amei, porque eu gosto muito de falar sobre rotina. Eu sou uma pessoa que tem uma rotina que chega a ser até rígida. Que chega até a ser rígida. E é ótimo, porque fazer esses slides também é quase uma autoterapia, né? Para trabalhar a flexibilidade cognitiva. E aí, a rotina do psicólogo muitas vezes é emocionalmente exigente e pouco estruturada, porque a gente pensa muito no que a gente vai fazer com o paciente, no que a gente vai aplicar, e a gente esquece de que horas eu vou atualizar esse prontuário, que horas eu vou planejar a primeira sessão do meu primeiro paciente, que horas eu vou entrar em contato com os pais do meu paciente que é adolescente, que horas eu vou dormir, que horas eu vou comer, que horas eu vou entrar em contato com as pessoas que são importantes para mim, minha família, meu namorado. E a falta de regulação emocional impacta no vínculo terapêutico e nos resultados clínicos. Como o Wilson falou, se você não está bem, está ali na sessão e você não almoçou direito. Ninguém com fome faz nada, ninguém com sono consegue entregar a qualidade. Então isso é muito importante. Como eu falei, a rotina não é rigidez, é uma estrutura. É claro que uma rotina ela pode ser rígida dependendo da pessoa, de como ela leva essa rotina. A estrutura cria uma previsibilidade, reduzindo assim a carga cognitiva e emocional. Então a gente gasta no dia a dia muita energia tentando decidir o que a gente vai fazer. A gente vem aqui, hoje eu tenho a reunião da Evolic. Depois da reunião eu vou almoçar, eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que remarcar um paciente. E aí você fica muito tempo tentando lembrar desses compromissos. Quando você tem uma rotina de organização, não, toda sexta-feira eu vou emitir nota fiscal. Toda sexta-feira eu vou mandar mensagem para os responsáveis de pacientes adolescentes. Vou alimentar o cachorro que fica na porta da cama. Vou alimentar. Vou gastar 15 minutos estacionando. Exatamente. Você diminui esse desgaste. Pequenos rituais diários fortalecem essa consistência e também a presença terapêutica. E aí é que eu trouxe informação. Quanto maior o número de decisões ao longo do dia, menor é a nossa capacidade de manter o autocontrole e o foco. Principalmente no contexto clínico. Então você tá lá sentado, pode deixar, Rafa. Você tá lá sentado com o paciente e aí você lembra, poxa, eu tenho que remarcar esse paciente, ou então eu tenho que pagar a fatura do meu cartão. E nesse processo você perde a atenção ali no paciente e, consequentemente, ele perde o vínculo em você, porque o paciente percebe quando a gente não está prestando atenção nele, quando a gente pergunta a mesma informação 2, 3 vezes, ou na outra sessão ele fala uma coisa, conversei com meu pai, conversou com seu pai, sendo que ele contou toda a história e a gente estava lá viajando no mundo das nuvens, pensando no boleto que precisa pagar. Então, a rotina e a organização disso cria previsibilidade e você já tem lá na sua agenda. Sexta-feira, quarta-feira eu vou fazer isso. Então é muito importante para esse autocontrole e foco na presença clínica. E aqui eu trouxe aqui rotina e autoeficácia, o reforço silencioso da autoestima. A gente sabe que a autoeficácia é um pilar muito importante da nossa autoestima, que é a crença da capacidade que a gente tem em nós mesmos. Se você consegue fortalecer a crença, porque transforma essa intenção em ação, você começa a se achar um profissional suficiente. A partir do momento que você planeja a sua semana com estudo, com curso, com reunião, com os atendimentos, com tempo para atividade física, com tempo para fazer alimentação direito, e você consegue fazer isso, você termina a semana, poxa, sou uma pessoa organizada.
A gente cria rótulos para nós mesmos, né? Então, se eu procrastinei a semana toda, nossa, eu não sou um profissional bom, ou não fui uma filha boa, não visitei minha mãe. Então, quando você cumpre isso, você acaba fortalecendo esse pilar da autoestima. Eu sou capaz de cuidar, de cumprir o que proponho. E a desorganização constante reforça a sensação de ineficácia e descontrole. Aqui eu trouxe o conceito de autoeficácia, que é a percepção de que sou capaz de agir com sucesso diante das demandas. Pode passar, Rafa. Tá. Disciplina como ferramenta e autorregulação. Como a gente pode usar a disciplina no contexto clínico para autorregular tanto a nossa parte cognitiva quanto a nossa parte emocional? A constância nos estudos, a pontualidade entre o paciente. Então, se você marcou 2 horas, é claro que um dia o trânsito não deu para você chegar a 2 horas. O paciente vai entender. Mas se isso é frequente, isso pode também ter impacto no vínculo. Preparo da sessão, tempo de descanso. Disciplina não é força de vontade, é autocontrole aprendido. Então, ninguém acorda querendo trabalhar, né? Tem dias que a gente gosta de trabalhar, tem dias que tem pacientes que a gente ama atender, tem pacientes que nem você falou, que paciente chato de terça, 3 horas, mas a gente atende. E a gente... Não, foi ele que falou. Terça, 3 horas eu nem tenho paciente, às vezes. Me perdi. Tá. E aí, a gente não gosta de... Tem atividades do dia a dia que a gente não gosta. Tem coisas que a gente gosta de estudar, eu adoro estudar neuro, mas tem coisa dentro de neuro que eu não gosto de estudar. Mas se eu coloco isso lá na minha rotina e me proponho a fazer aquilo, eu vou estudar de qualquer jeito. Então, não é sobre força de vontade. A disciplina também é um preditor de desempenho sustentado em diferentes áreas, incluindo a clínica. Como eu disse, no dia a dia. A disciplina de fazer uma atividade física, a disciplina de se alimentar bem, diminuir a lactose. Então, a disciplina está em todos os contextos da nossa vida. E ele influencia também na nossa autoestima, sempre. Psicólogos disciplinados tendem a manter qualidade constante, mesmo em períodos emocionalmente desafiadores. Eu até coloquei lá na frente, e eu vou repetir lá, que é uma rotina bem estruturada, ela não é para ser uma rotina que você consegue fazer só quando está bem. É uma rotina para você fazer quando você está bem e quando você está mal. É para ser funcional. Pode passar, Rafa. Aí aqui eu trouxe uma afirmação. Opa, pode botar. Que é o esgotamento pessoal diminui a eficácia clínica. E eu queria que vocês falassem o porquê o esgotamento pessoal, na vida pessoal, pode diminuir a eficácia, a entrega que você tem com o seu paciente. Pode falar, gente, eu não vou morder, não. A gente fica muito cansado, né? Porque, assim, uma vez eu falei isso na reunião com o pessoal da Evolic, que a nossa profissão é uma profissão que a gente vive muito sozinho. A gente fica sozinho. E outra coisa, às vezes você tá ali, sei lá, a pessoa tá em um caixa de supermercado, tá ali atendendo um cliente como advogado, alguma coisa assim do tipo. Ela tem momentos em 8 horas do dia que ela consegue dar uma distraída, uma relaxada. Se você tem 8 pacientes, são 8 horas de foco intenso se você quer entregar uma coisa boa. Mais alguém? Eu já tive uma experiência assim de... porque assim, no estágio que eu faço o 10º período, a gente faz estágio clínico, atendo os pacientes na clínica da faculdade. E tem uma demanda muito grande lá para atendimento no noturno, né? Porque são pessoas que trabalham durante o dia e só podem ir durante a noite. Aí o pessoal pede pra gente dar essa preferência de estar atendendo à noite. E eu pensei, vou atender um paciente à noite. E aí acabei pegando 2 pacientes no turno da noite. E um dia que acabou que eu tinha muitas demandas. E com o tempo eu comecei a perceber que eu tinha que mudar. Eu tinha que atender esses pacientes em outro dia. Não tinha como ser um dia que eu tinha várias coisas para fazer pela manhã e à tarde para poder atender à noite, porque eu não estava entregando o meu melhor no meu atendimento. E eu saía de lá sentindo frustrada, pensando que esse paciente merecia algo melhor hoje. E eu não consegui porque eu estava cansada. Porque eu já estava precisando ir para casa, porque eu não tinha conseguido fazer minhas refeições corretamente durante o dia. E eu comecei a perceber o quanto que ter uma rotina organizada também é importante para conseguir dar conta de tudo isso e oferecer o melhor na clínica. Perfeito. E aí cai muito sobre o que eu falei na autoeficácia. Porque se você sai voltando frustrado, você acha que você não é um profissional qualificado e capaz. E aí você, consequentemente, fica estudando mais e fica frustrado, fica pegando mais demanda para ver se você consegue suprir essa questão de eu sou um psicólogo bom
mas falta com ética, continua se achando incapaz. E você fica nesse ciclo. Exatamente. Então, essa é uma afirmação que a gente tem que prestar atenção, falando até mesmo para mim, que o esgotamento pessoal diminui a eficácia clínica, mexe com a nossa autoestima, e isso também é irresponsável com o paciente. Tá. O impacto no vínculo terapêutico. Como eu disse, né, o paciente, ele percebe que você está ali, que você está prestando atenção, que você está validando ele. Se você começa a atrasar frequentemente, desorganização na questão do prontuário, se ele fala que ele toma um medicamento, você pergunta de novo qual medicamento é. E na outra sessão, qual medicamento é? Ele está fazendo desmame. Ah, mas como é que tá mesmo? Ah, mas eu já te falei. Mudança frequente. Se ele é toda terça, 3 horas. Vou falar sempre esse exemplo, para não achar que eu tenho outro exemplo. Se ele é toda terça, 3 horas, e você começa a falar, ah, pode ser 4, aí na outra pode ser 5. Ele também tem uma rotina, ele também tem uma organização. Se for um dia ou outro, não tem problema. Mas o paciente, ele observa isso, e isso acaba impactando no vínculo, no sentimento de segurança. E aqui eu trouxe um exemplo prático. Não precisa ser esse micro-ritual, mas é importante você ter pequenos rituais ao longo do seu dia, até mesmo para você se presentificar. Trouxe alguns exemplos, que é antes de iniciar o dia, 2 minutos de pausa, checagem emocional, como é que eu tô sentindo hoje. Toda quinta-feira eu percebo que eu vou embora da clínica mais cansada. Será que é porque eu atendo mais paciente ou porque tem uma demanda específica de um paciente que tem um impacto muito grande em mim? Ou porque tem 2 pacientes que eu atendo que são pacientes que têm um desgaste emocional, cognitivo muito grande. O que eu posso fazer em relação a isso? Ah, é mudar o de quinta para quarta. Então, porque aí eu fico um pouco cansada quarta e um pouco cansada quinta. E minha quinta não vira aquela desgaste cognitivo. Eu não fico na quarta-feira ansiosa, já, putz, amanhã é quinta, o pior dia da semana. Revisar a agenda e preparar o ambiente terapêutico. Se é no online, você deixar a água ali, colocar o carregador no notebook, ver se o fone está carregado. Encerrar o dia com registro breve e descompressão e desfusão cognitiva, que é, inclusive, uma técnica da ACT, né? É quando você olha seu pensamento por fora, você observa o seu pensamento. Então, assim, sou um psicólogo, pronto, não tô dando conta do meu trabalho, logo sou um psicólogo ruim. Não, porque eu sou psicólogo ruim? Luísa acha que ela é uma psicóloga ruim. Então, é a separação desse pensamento do que realmente está acontecendo. Você avalia a evidência, mas observando de fora. É muito parecida com a técnica da TCC que a gente fala conselho para amigo, mas é você olhando para si mesmo. Tentar fazer, eu sei que é impossível você mudar de Rafael psicólogo para Rafael pessoa, Renata psicóloga para Renata esposa. É uma coisa que é impossível. Mas, como a gente escuta muita coisa ao longo do dia, a gente tem que tentar fazer essa transição. Por isso que eu trouxe essa técnica da ACT, para prevenir essa sobreposição emocional. Então, eu chegar em casa, como eu falei, eu não tô com vontade de conversar com ninguém, eu só quero ficar no quarto escuro, porque hoje foi um dia difícil. Vão ter dias assim, né? A gente vai ter que aceitar. Mas se isso for algo frequente, a gente sabe que isso pode levar a uma ansiedade generalizada, vai levar a uma depressão, um transtorno de pânico, né? E por aí vai. O ciclo da desregulação emocional. Não é bem um ciclo, né? Mas é algumas coisas que a gente pode observar. Como o Wilson trouxe, e eu também vou repetir, a exposição constante à dor e sofrimento, a falta de pausa, o risco de fadiga, exaustão e distanciamento afetivo. Eu queria dar muito foco a essa questão de distanciamento afetivo, porque a gente trabalha com pessoas e a gente deixa, muitas vezes, essa energia com essas pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado para isso não ter impacto na nossa parte social. Por exemplo, Line é mãe. Imagina se ela atende segunda a quarta, uma agenda lotada. E aí, chega sexta, Gael quer brincar com ela. E ela tá tipo, ah, não. Chega, não aguento mais um ser humano. E aí? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Não aguento mais um ser humano. O que ela vai fazer? Então, é muito importante a gente ter evitar esse distanciamento afetivo na nossa vida pessoal. Porque isso vai ter impacto na vida pessoal e, consequentemente, em você como psicólogo. E essa fadiga acontece quando o psicólogo se conecta tanto à dor do outro que esgota os seus próprios recursos emocionais. Então, você não consegue nem reestruturar seu próprio pensamento, você não consegue ver se você está tendo alguma distorção cognitiva, 880, se você está tendo raciocínio emocional. Você esquece todas as técnicas, porque deixa tudo com os pacientes. Ah, eu adoro falar sobre isso, porque eu tive muita dificuldade, até hoje tenho, que é o limite. Wilson falou sobre isso e eu trouxe algumas coisas do livro do Jean, que é... Gente, como é que cartas a um jovem... Isso, cartas para o jovem terapeuta, psicólogo? O outro terapeuta, né? Pronto. Eu tava lendo sobre
E eu já tinha até o slide montado. E ele tem um capítulo só sobre limite. Ele traz vários tipos de limite. E eu me reconheci naquilo ali. Por quê? Como a gente forma, a gente tem muita dificuldade de definir esse limite, tanto relacionado à questão de quantos pacientes eu vou atender no dia, de quantos pacientes eu vou atender no mês. Como é que eu vou estabelecer esse limite? Até que horas ele pode me mandar mensagem? Até que horas ele pode me procurar? Na rede social, né? Exatamente. O que ele pode me mandar? O que ele pode postar? Então, eu tinha muito essa dificuldade. E quando eu me formei, até pouco tempo, eu era muito sem limite. Ah, não, para ser um psicólogo, o que o senso comum fala? O psicólogo ele tem que estar disponível o tempo todo para qualquer tipo de demanda. E se você fala alguma coisa ao contrário, você fala, ué, mas e aí se alguém quiser tentar um suicídio? O que você vai fazer? Você tem que estar, então você não pode ir em um sábado beber. Você não pode dormir, você tem que estar de plantão o tempo inteiro. E aí você começa a achar que você não é um bom psicólogo porque você tem limites. Então, é todo um ciclo. E aí eu trouxe, pode passar, Rafa, alguns limites que o Jean colocou lá, no livro dele. Ele trouxe vários, né? Mas eu peguei os principais, que é os limites pessoais, limites técnicos, limites emocionais e os limites éticos. Então, o que é esse limite pessoal? Cansaço, raiva, tristeza, medo de errar, história paciente que lembra a sua. Alguém na vida vai atender um paciente que tem uma coisa que você já vivenciou. E se isso te afetar? Ao ponto de você não conseguir ter uma técnica para usar, ou de você até mesmo paralisar e falar, meu Deus. A gente também tem nossos valores, né? Às vezes choca, né? E agora, o que eu vou fazer? Ou então, quando você tem um paciente que traz uma demanda de algo que você discorda totalmente. Uma opinião política, ou, sei lá, um jeito de tratar um filho, ou um jeito de tratar a esposa. E aí, como é que você vai lidar com aquilo ali? Será que eu consigo atender esse paciente? Será que eu consigo não ter um julgamento durante a sessão? Será que isso pode ter impacto no vínculo? Pode ter impacto no tratamento? Ou então um paciente muito chato, que você odeia atender. Você fala, ai meu Deus, terça, 3 horas, fulaninho, fulaninho, e agora? Fulaninho, e agora? Que chatice. Será que está tendo impacto? O que eu posso fazer para isso não atrapalhar na eficácia do meu tratamento? Então, é muito complexo. A gente tem que definir esses limites. Até onde eu consigo ir. Limite técnico. Esse também, eu peguei uma frase específica lá do livro. Ser um bom psicólogo não significa saber de tudo e atender todo tipo de demanda. Quando a gente sai da faculdade, a gente aprende que transtorno alimentar, vou atender. Borderline, vou atender. Transtorno afetivo, vou atender tudo. Esquizofrenia, pronto. Mas você percebe na vida real que não é bem assim. Que tem protocolos e, inclusive, abordagens melhores para cada tipo de demanda. Então, se eu trabalho muito com a TCC e chega um paciente que ele teve um diagnóstico tardio de borderline, ele nunca fez nenhum tratamento, completamente desregulado, eu sei que o melhor tratamento para aquilo ali é a DBT. Então, será que é melhor para ele ir para DBT, ou eu aceitar esse paciente e trabalhar até onde eu posso trabalhar e depois encaminhar? Será que eu devo falar isso para ele? É importante isso, porque pode chegar no meio do tratamento, você começa a achar que aquilo ali não está andando, e aí vai mais uma vez para o pilar da autoestima, que é a autoeficácia. Não sou um psicólogo bom. Limites emocionais. O vínculo é essencial, mas ele precisa ser protegido por limites. Aqui está muito ligado com o limite pessoal, que é a questão de mensagem. Até que ponto o paciente pode mandar mensagem? Ou pode me ligar? Ou pode me marcar no story? Pode expor. Então, tem paciente que já pediu para tirar foto na terapia. Posso postar? E o limite ético. Identificar casos que é além do que você pode oferecer. Que está muito ligado ao limite técnico. Uma demanda que eu não sei. Eu vou passar. Ou eu vou buscar uma supervisão. É uma escolha sua. Então, é inestimável você estabelecer esses limites. E o que fazer com esse tanto de limite, né? Limite pessoal, técnico, emocional e ético. Limite é imprescindível dentro da clínica com a família e com o paciente, principalmente se for adolescente. Também tem um caso, quando se fala da família, né, é culpa da psicóloga. E nesse caso que você falou, imagina se você não for, você fica com aquele pensamento, será que eu deveria? E se eu for? Se eu não for, será que eu sou psicólogo ruim? Então você precisa... Eu fiquei me sentindo muito culpada, muito. Mas a gente se culpa mesmo. Porque eu escolho, ou eu vou me sentir culpada e vou me sentir uma profissional horrível, ou eu vou e vou ser feita de trouxa. Né? São escolhas. E aí,
no mesmo capítulo, o Jean fala que antes de estabelecer todos esses limites, para estabelecer um limite com o paciente, com a família, você precisa saber esse limite, reconhecer esse limite. Qual é esse limite? Porque você não vai saber, se eu sei que um paciente largou a terapia há um tempo e me procura, eu não vou, se eu tenho esse limite bem estabelecido e isso acontecer, eu não vou me sentir culpada se eu não ir, porque isso é um limite que eu já sei, eu já estabeleci, pode aparecer 20 pacientes que parou de fazer terapia, que está com ideação, mas é um limite que eu escolhi. Então, se eu respeitar, eu não vou ser uma psicóloga ruim, não vou ser uma psicóloga irresponsável. Eu só vou respeitar os meus limites. E a gente ensina muito isso para o paciente, né? A dizer não e a gente não consegue. É incongruente. E o que fazer com esses limites e como lidar? Deixa eu levantar. O primeiro é reconhecer, nomear. Um limite que não é reconhecido vira erro. E lá no livro ele traz alguns exemplos. Se você percebe que está atendendo um caso para o qual não tem informação, busque capacitação ou encaminhe. Se você percebe que está envolvendo demais com o paciente, ajuste o contrato terapêutico. Porque tem essa questão, né, da gente achar, poxa, esse paciente é tão legal, eu queria ser amigo desse paciente. Você precisa, opa, mas isso aqui está atrapalhando já na eficácia do tratamento. Se você sente que o processo não está funcionando, revise e peça ajuda. O segundo passo é aceitar que limites não são falhas. Como eu disse antes, eu não sou um psicólogo ruim porque eu não fui visitar esse paciente. Esse aqui é o meu limite. E tá tudo bem. E cuidar de si. Não adianta dominar a técnica se você está à beira do colapso. O cuidado que oferecemos aos nossos pacientes começa pelo cuidado que temos conosco. A gente não pode ser incoerente e nem incongruente no contexto da clínica, né? Se eu falo para um paciente, você precisa falar não, você precisa cuidar das suas relações, você precisa se alimentar bem, aí eu vou para minha semana e faço tudo errado. E aí, se ele me vê fazendo tudo errado, que credibilidade eu vou ter pro meu paciente? Pode passar, Rafa. E aqui eu trouxe algo polêmico, que é a comparação. A gente tem comparação na vida pessoal e na clínica também. Hoje em dia, se a gente abre o Instagram, se a gente acompanha uma pessoa, pessoas mais famosas, se a gente acompanha eles, toda hora vai aparecer publicitário, curso de PBE, como organizar o seu consultório. Você não tá no padrão ouro. Você não... Pack de 20 posts prontos para psicologia. de 20 produza conteúdo da melhor forma. Você não tá sendo um profissional bom se você não tem o melhor Instagram do mundo. O seu perfil tá horrível. O seu perfil não tá chamando. E você fica, meu Deus, eu não sou bom psicólogo, eu não sou bom psicólogo na clínica, eu não sou bom no meu Instagram, eu não sou bom em nada, basicamente. E a gente começa a se comparar muito. E essa comparação constante distorce a percepção de competência e fragiliza a presença clínica. Então, imagina, você termina o seu curso, assiste sua aula e pensa, nossa, tô sabendo tudo. Aí você abre o Instagram, aí vem um vídeo sobre um tema que é totalmente diferente do curso que você estudou e você, nossa, não tô sabendo nada. Eu nunca vou ser igual a esse profissional, eu nunca vou ter meu curso. Meu sonho é ter um curso, mas eu nunca vou ter um curso porque eu não sei falar desse jeito, eu não consigo me gravar, eu tenho vergonha, então eu nunca vou ser desse jeito. Isso te desanima para continuar a estudar. Você pode usar isso como algo que te motiva e como algo que te paralisa, mas muitas vezes paralisa. As redes sociais criam ilusão do parâmetro, desempenho visível, mas não um processo invisível. A comparação ativa o circuito da autocrítica e da ameaça social, principalmente quando vence cursos novos, perfil de Instagram, produção de conteúdo. E eu estava comentando sobre isso com o João Pedro, sobre a comparação, e ele falou que ele sempre tem uma frase que fala para os pacientes. E ele mandou essa imagem que eu achei legal. Pode passar, Rafa. Eu acho que é legal. Aí. Será que é justo comparar os seus bastidores ao palco dos outros? E isso eu acho que cabe não só no contexto clínico, mas se você faz algum esporte e se acha ruim, ou se você quer seguir algum hábito e algo novo você se compara com outro. Ou se você quer fazer uma nova formação e fica se comparando com outro. Então, será que é justo comparar o que você está passando agora com o que o outro mostra, com o que o outro posta? Fica aí esse questionamento. E aí, antes de você passar, Rafa, uma coisa sobre a comparação. Não existe comparação justa, né? Mas a gente pode olhar para o que a gente está comparando no sentido de admiração. Então, eu admiro Renata, mas eu não quero ser uma Renatinha, eu não vou ser igual tudo que ela faz. Eu admiro Rafael, eu não quero ser um mini Rafaelzinho. Regulação emocional na prática clínica. Então, como eu já disse, reconhecer os sinais precoces de sobrecarga, cansaço, irritação, distanciamento, como a gente viu na palestra, né? Ainda tem um de 4, de 5, de 6, tem aquele paciente, não quero atender. Usar técnicas baseadas em TCC. O que eu estou sentindo agora? Qual o pensamento está me gerando tensão? Qual o paciente que mexe mais comigo?
respiração diafragmática, também um foco no corpo, que é a técnica do relaxamento. Outra coisa, a gente atende muito tempo sentado. E é importante, principalmente no online, presencial, a gente alongar, a gente esquece isso. É uma coisa tão besta e que faz uma diferença, porque a gente tensiona demais o nosso corpo. E a tensão também está ligada com a ansiedade. Então, isso é muito importante, você voltar para o presente e ter técnicas para lidar com isso. Inserir pausas curtas entre atendimentos. Eu acho isso aqui o mais difícil possível, porque se você marca paciente de 3 às 8, o que é errado, a gente sabe, mas esse atraso, a gente sabe, ou de 7 da manhã a 7 da noite, né, Rafa? E aí tem um paciente que o de 7 acaba 8 em 1, aí o de 8 você já tem que... Vai embolando, e não tem tempo. Às vezes você não bebe uma água entre um atendimento e outro. Eu já fiquei apertada no atendimento porque eu não queria atrasar 1 minuto do outro paciente, e não tem problema. É importante, você precisa ficar bem para dar um serviço bom, com eficácia. Pode passar, Rafa. Não, e tem um trend agora que o psicólogo não pode beber água, né? Eu aprendi isso na faculdade. Minha professora de psicanálise falou que a gente não pode beber água na época da faculdade porque a gente vai estar engolindo as palavras do paciente. Que a gente não podia atender de cabelo solto e nem de esmalte de unha escura. Vozes da cabeça dela. E engolindo as palavras, nem tem justificativo. Do Scarpan? As regras da psicanálise. É pessoal que vai estar ali instigando o paciente. E já tô errada. Eu falei, então, todas as regras. Pois é, então assim, é uma coisa que a gente se questiona ainda, né? Do autocuidado genérico ao autocuidado baseado em evidência. Então, o autocuidado, ele envolve a dimensão física, emocional, cognitiva e social. Eu nem vou entrar em cada um de novo, porque eu já falei sobre, mas a física, que é o cuidado físico da alimentação, cognitiva, a questão do estudo, a regulação emocional. Emocional, que também está dentro dessa questão de regulação emocional, e social, como eu já dei ênfase nos outros slides. E como a gente pode praticar esse autocuidado baseado em evidência? Esses micro-hábitos. Então, hábito é o que mantém a nossa constância. O hábito de estudar, o hábito de se cuidar, o hábito de dormir cedo para não prejudicar a sua atenção, para não prejudicar a sua memória. Eu trouxe até alguns micro-hábitos que você pode ter lá na frente. A ordem não ficou muito boa não, mas em algum momento vem aí. A rotina ideal do psicólogo não é perfeita, é funcional. Mais uma vez, não é para ser aquela rotina perfeita que você abre o Google Agenda, tem lá horário de tudo, mas é para funcionar. E o objetivo não é perfeição, funcionalidade e constância, que foi algo que Renata também trouxe na questão do PBE, da PBE. A rotina deve equilibrar os atendimentos, estudos e supervisão, os intervalos e a vida pessoal. A rotina sustentável é aquela que pode ser mantida em dias bons e em dias ruins, como eu já disse antes. Esse slide é só para reforçar. Eu trouxe aqui alguns questionamentos e também entender que isso não pode virar uma autocobrança, que você precisa fazer aí nos dias, ao longo dos dias, né? Fiz alguma atividade física, fiz pausa curta entre os atendimentos, anotei pontos importantes para supervisão, avaliei meu estado emocional ao fim do dia, fiz algo prazeroso fora do trabalho. Isso também é muito importante, porque está na regulação emocional, né? Se você só vive para o trabalho, isso pode te frustrar, porque você está lá ganhando dinheiro, mas está gastando seu dinheiro com o quê? Remédios. iFood para descontar a ansiedade. Então, é importante você tentar manter isso. Dormi o suficiente, me preparei antes da primeira sessão do dia, me alimentei direito. E para isso não gerar. O exercício que você fez, que você estava me mostrando isso aí. Aí eu mostrei isso para João Pedro. Fui não em tudo. Pergunta pro pessoal, quantos sims teve na última semana deles aí, se eles se perguntarem isso aí? Rafael, quantos, Rafa? Deixa eu ver, fiz atividade todos os dias, fiz pausa curta, fiz. Pra supervisão não. Avaliei meu estado emocional ao fim do dia. Qual estado? Qual estado emocional que a gente tá? Bahia. Eu acho que essa é a única coisa que eu consegui responder. Dormi o suficiente, já dormiu tudo bem. Gente, Luísa tá engolindo as palavras. Foi difícil. Ah, então o Rafael também. Inclusive lá na Evoque a gente fez isso. A gente fez tem uma salinha, uma antessala que é pra gente, não é pra paciente, que a gente
senta lá, às vezes, pra Compressão, né? descompressão, pra sair. Eu adoro, tipo assim, pô, peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui, vou tomar um café nessa salinha aqui, ficar ouvindo uma musiquinha aqui e tal, ficar tranquilo. É só, assim, acho que uns 5 passos pra sair da sala e ficar ali. Mas parece que é uma coisa que muda o dia da gente, essas pequenas pausas, assim, é bem, bem importante. E vocês, gente? Como é que tá aí? Muitos sims, muitos não? Muitos não. Pois é, e aí quando a gente pensa, meu Deus, não fiz nada disso, a gente tem que ter um autocuidado também, porque vem a autocobrança. Pode passar, Rafa. E aí é entender que não existe um não comportamento. Ah, eu não dormi direito, eu não estudei, eu não fiz nada. Mas enquanto você não estava fazendo nada, o que você estava fazendo? Ah, eu não dormi direito essa semana porque minha mãe tá doente, então eu fiquei preocupada. Tem um porquê. Eu não fiz atividade física porque eu priorizei dormir mais um pouquinho, porque eu dormi até tarde estudando um medicamento novo de um paciente. Ah, eu não organizei os prontuários da quarta-feira porque eu estava muito cansada, estava com dor de cabeça. Então, é entender o que você estava fazendo e não o que você deixou de fazer. Focar no que você fez e não no que falta. E isso entra muito aqui, aceitação e compromisso, que eu vou até falar no próximo slide. Eu tô cada vez gostando mais da aceitação e compromisso, porque trabalha a flexibilidade cognitiva, o que é algo que é muito difícil. E eu não sei se vocês conhecem, mas aqui é o hexágono da aceitação e compromisso. Ficou meio feio, que foi eu que botei isso aqui, eu não sou boa nessas coisas. Mas ele traz 6 componentes para ter a flexibilidade cognitiva, que é o momento presente, clareza de valores, ação com compromisso, eu como contexto, a desfusão cognitiva, a descompressão cognitiva e a aceitação. Aí eu falei um pouquinho sobre cada um. Então, o primeiro é o contato com o presente, que nos envolve a escutativa. Eu coloquei isso aqui mais num contexto clínico, mas, na verdade, isso é para a vida, né? Eu não trabalho tanto isso aqui na clínica porque eu trabalho com a TCC. Mas eu pego muita coisa da ACT, porque hoje em dia a flexibilidade cognitiva ajuda muito em quase todas as demandas, principalmente em casos de TEA, né? Desfusão cognitiva, ver pensamentos como eventos mentais e não como verdades absolutas. Então, se distanciar do que eu penso, do que eu acho, do que eu tenho como certeza. O que é que Luiz, não sou eu, tá bom, eu tô achando isso aqui porque Luísa acha isso. De eu sou boa psicóloga, de eu não estou entregando o suficiente para o paciente, eu não estou estudando o suficiente. Aceitação. Tolerar a frustração e o desconforto inerente à clínica e também ao cotidiano. Entender que não há rotina perfeita. Você não vai conseguir atender, se você atende 6 pacientes por dia ou 3 pacientes por dia, você não vai conseguir atender 100% todos os pacientes. Não vai conseguir atender. Eu lembro que eu estava no story esses dias, eu sigo uma médica e ela é mãe, estuda, ela trabalha com medicina baseada em evidência. E ela botou uma caixinha de pergunta. Alguém pergunta para ela, como é que você faz para ser uma mãe boa, uma médica boa, uma esposa boa? Porque ela posta, assim, a vida perfeita. Às vezes ela posta bastidores. Ela fala, olha, eu escolho no que eu vou ser boa. Eu escolho 2 coisas que eu vou ser boa. Então, às vezes, eu sou muito boa médica e boa mãe. Mas eu sou uma péssima esposa, eu sou uma péssima na atividade física. Mas tem dias que eu penso que eu vou ser uma boa esposa e eu vou ser uma boa estudante. Pronto, eu vou ser uma médica que não vou conseguir entregar tudo. Vou ser uma esposa que vai ser muito boa, mas eu não vou ser uma mãe tão atenciosa. Então, eu escolho no que eu vou ser muito boa. Porque se eu ter vontade de ser muito boa em tudo, eu não vou ser boa em nada. E ainda vou acabar meu dia frustrada. Então, eu achei genial. Eu até cito esse exemplo para alguns pacientes. E levei isso para mim também, para minha vida. Escolher qual batalha lutar, né? Basicamente. Valores. Rotina e disciplina só faz sentido quando estão alinhados a valores. Então, não adianta você construir lá uma agenda de estudo, parará, se não está alinhado com o que você acredita. Eu lembro que uma aula, Rafa dá aula de vez em quando pra gente, ou então ele dá aula e convida a gente. Ele falou que fez uma atividade com o paciente, né, Rafa, de você parar e anotar qual foi a sua atividade que te fez mais feliz no dia. O momento mais feliz do dia. Depois desse dia, eu e o João Pedro, a gente até começou a anotar e falar. Porque é muito importante. Agora, se você faz na semana e você só trabalhou, ou você só trabalhou e estudou, qual foi o momento mais feliz do seu dia? Tem momentos mais felizes do meu dia que é realmente estudando, mas vai ser todos os dias. Então, é importante você alinhar os seus valores com a sua rotina. Então, às vezes, é um tempinho com o cachorro, alimentando o cachorro da clínica.
Às vezes, o momento mais importante do dia é comer uma comida gostosa que você gosta. Às vezes é dormir. Aí você observa se sempre é dormir, que também tem um problema se for sempre dormir. Então é importante você alinhar com os seus valores. E essa coisa do momento mais importante do dia é extremamente legal, porque quando você faz isso durante a semana ou um período, você vai descobrindo o que é valoroso para você. O que você dá importância qual é a importância que você dá para as coisas, e aí você vai ver, poxa, eu não sabia que o momento que eu me senti mais feliz durante uma semana foi exatamente o momento que eu estava com alguém ou que eu estava fazendo determinada coisa. Aí você vai montando esse quadro de valores, é muito legal. Uhum. Então, é muito bom. Então, se você... Eu até coloco lá na frente estratégias de como montar uma agenda. E aí você tem que se perguntar, tá? O que é negociável pra mim? O que é valoroso pra mim? Ação com comprometimento. Deixa eu ficar em pé de novo. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. Revisar prontuário, buscar evidência. Fazer prontuário é a coisa mais chata que tem na nossa profissão, assim, na minha opinião. Né? É muito chato. Meu Deus, atender é muito bom. Mas quando você tem que ir lá, é chato, né? Tem que escrever o que fez, tanana. É chato, mas você precisa fazer. Então, é aceitar. Eu preciso fazer, eu vou lá e faço. Não ficar, ai, meu Deus, preciso prontuário. Quem nunca acumulou um prontuário de 2 dias e depois fala, meu Deus, lascou. Buscar evidência. Então, sempre ter evidência de ansiedade. Qual protocolo eu vou aplicar? Você precisa buscar isso. É chato? Às vezes é prazeroso, mas nem sempre é prazeroso. Às vezes você quer ficar confortável e fazendo a mesma coisa de sempre. Mas não é. Supervisionar e descansar. O agir é o que transforma a intenção em consistência. E o eu como contexto. Flexibilidade como eu como contexto nos liberta de papéis fixos. Que é o psicólogo perfeito, o psicólogo que não pode errar, o psicólogo que... não pode beber, o psicólogo que não pode ficar ansioso, o psicólogo que não pode ter síndrome de pânico, o psicólogo que não pode ter depressão. A gente tem muito isso, né? Hoje já é desconstruído com outros profissionais, mas com a psicologia parece que o psicólogo está no pedestal, precisa saber tudo, precisa ser 100% coerente, e não é bem assim, porque antes de ser psicólogo, nós somos seres humanos. E o profissional que nunca falha. Então é muito bom. Não, só para complementar aqui, no Exaflex da ACT, né, que traz esses 6 pontos principais para flexibilidade psicológica, em vez a flexibilidade psicológica ela traz o eu como dentro de um contexto mesmo. E muitas vezes a gente vive no eu como conceito, então a gente se conceitua para tudo, a gente se coloca muitos rótulos e tem um padrão de exigência ali que muitas vezes faz muito mais mal porque a gente tira o contexto do que bem para a nossa rotina ali. É por isso que a gente chama de, o que a gente chama de contextualismo funcional, né, que a ACT é uma terapia comportamental contextual, que é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais, é de que não existe analisar comportamento sem analisar o contexto onde esse comportamento está sendo emitido. A gente não pode analisar só um comportamento puro, a gente tem que analisar por que ele está acontecendo. É o que a gente estava falando na última apresentação. Às vezes o jovem psicólogo, quando a gente está reformando, a gente coloca mais um paciente, vai preencher na agenda, porque existe uma motivação ali. Então teve um contexto, ele não falou assim, eu quero muito ter um burnout, né, tipo, em breve, porque ele estava ali preenchendo a agenda, existiu uma motivação maior. Então é muito importante, acho que traçando paralelo para a nossa profissão, a gente analisar que o tempo todo esse contexto vai mudando, então a gente pode sempre estar reavaliando as nossas decisões. Uma decisão que a gente tomou para a nossa dedicação na clínica ali há 3 meses, há 5 meses, ela precisa ser reavaliada depois de um tempo. Os objetivos podem mudar, a gente pode ter cumprido alguns e precisa de novos. Então por isso que eu gosto muito dessa questão que a ACT traz aí, porque é de aceitação e compromisso, né? Então, é literalmente isso, você aceita o momento, você entende que ele está acontecendo, você para de ignorar, mas depois ela te convida a agir. Agir no compromisso de fazer as coisas que fazem sentido para você, de entender o que você valoriza, o que você quer lá na frente. Então, eu acho que esse é como a gente conversou, né, dentro dos ensaios da sua apresentação. Um roleplay. Isso, exato. Eu achei bem bacana relacionar esses pontos da ACT com a sobrecarga dentro da atuação na psicologia. Uhum. Eu até esqueci de falar essa questão do paciente, né, de aceitar sempre um paciente a mais, que está dentro dos limites, e eu não citei, mas quando a gente está ali recém-formado, até atualmente a gente sempre cede. Eu consigo. Eu vou deixar de almoçar, ou então eu vou almoçar bem rápido, ou então eu vou cancelar minha atividade física, que é algo que é muito importante para mim, ou então eu vou deixar de fazer algo prazeroso, e vou pegar. Quem nunca, né? Aquela de jogar também.
Quem faz minha agenda é Maiane, né? Aí Maiane, quando eu faço, não, mas essa pessoa entrou em contato, mas você vai encaminhar, né? Você não tem horário, não tem como. E não sei o que. Aí entrou uma paciente ontem, né? Aí ela falou assim, olha, a paciente não tem horário, você vai encaminhar, né? Eu falei, pô, mas eu tava pensando nela, não, eu vou falar que você não vai atender, porque eu vou encaminhar. Poxa, tá tudo bem. Porque é uma coisa assim, gente, é instintivo. Você vê o caso, daqui a pouco você se instiga para atender o caso, você quer ajudar e você fala assim, poxa, velho. Na verdade, tem horário sim, é só não dormir. É só não dormir, né? Atenda enquanto eles dormem. A minha agenda é mais ou menos desse jeito. Você tem 8 horários e cabe 12, é porque cabe 12. Então aí Maiane falou, não tem essa regra aqui, vai colocar ali. Mas isso é uma dureza, gente. A gente conseguir limitar essas coisas pra gente é bem... E no início é pior ainda, né? Porque a gente tem medo da escassez financeira, da escassez de paciente. Então a gente fala, não, vou pegar o máximo de paciente possível, porque se 10 desistir, eu tenho aqui os outros 10. E não vai desistir 10. Se você tem 20 pacientes, assim, pode 1, 2, 3. Mas a gente tem aquele pensamento, principalmente por psicologia, ser uma profissão autônoma. A maioria das pessoas tem a captação dos próprios pacientes, tem a manutenção dos próprios pacientes, e aí você fica com medo. Então, a escassez leva essa questão de eu vou aceitar todo mundo que vier, toda demanda, e aí depois você vai entendendo, não é toda demanda, eu tenho que filtrar, porque eu não posso dormir tarde, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer minha atividade física. Mas voltando agora para a rotina, gestão de tempo e energia. Você pode também dividir sua agenda, sua rotina, em 3 blocos, que é atendimento, suporte e vida pessoal. Planejar o dia considerando picos de energia cognitiva. Então, se você sabe que você tem muita energia pela manhã para estudar, então amanhã eu vou sempre estudar, vou fazer um curso novo, vou estudar uma nova intervenção. De tarde eu tenho preguiça de estudar, então eu vou colocar paciente, porque eu tenho atenção de tarde, mas se eu deixar a tarde para estudar, eu não vou estudar porque eu tenho preguiça. E a paciente é uma obrigação, então eu tenho que estar lá de qualquer jeito, vou colocar à tarde. E à noite é mais complexo, né? Porque você tem que gastar sua energia também dormindo. Reservar bloco fixo para supervisão e estudo. Organização administrativa é uma coisa que até ela falou que na faculdade não ensina. Para emitir nota fiscal. A gente nem sabe, não aprende isso na faculdade. Tem um carnê-leão, tem que fazer isso, tem que mandar para o paciente, tem que organizar. Então, é preciso você organizar um tempo para você estudar isso e fazer isso, né? Então, é nota fiscal, é fazer um laudo, é fazer um relatório. Você precisa ter um tempo. Mesmo que não é toda semana que você faz nota fiscal, não é toda semana que o paciente precisa de relatório, mas é importante você deixar esse tempo para quando você precisar. Lazer e descanso. Eu já citei isso aqui, mas eu vou ler o slide, que é pausas fisiológicas ajudam o cérebro a resetar. Estratégias de autorregulação rápida. Baseadas em protocolos de mindfulness, TCC, funciona porque ativa nosso sistema parasimpático e acaba reduzindo a ativação fisiológica do estresse. E aqui eu botei ali 2 técnicas, que é a respiração diafragmática e a dos 5 sentidos, quando você está muito ansioso. Acho que todo mundo conhece, né? O que eu tô vendo, Não? São 5 coisas que eu tô vendo. Você conhece sim? Mas explica de novo, velho. 5 coisas que eu tô vendo, 4 coisas que eu posso pegar, 3 coisas que eu posso ouvir, 3 coisas que eu posso ver, 3 coisas que eu posso ver, 2 coisas que eu posso ouvir e 1 coisa que eu posso sentir. A dos 5 sentidos. E como fazer seu planejamento mensal ou semanal? Eu lembro que eu assisti, na minha época de RD de Eslen, eu assisti uma aula dele que mudou a minha vida no sentido de organização. Eu comecei a usar ferramenta que é o Google Agenda. Eu sempre botava só o paciente no Google Agenda. Hoje em dia eu coloco qualquer coisa. Eu vou fazer minha unha. Google Agenda. Eu tenho terapia. Google Agenda. Eu tenho um médico. Google Agenda. Eu tenho que mandar mensagem para Renata para falar sobre avaliação psicológica. Mandar mensagem para Renata. Eu coloco tudo no Google Agenda. Tem gente que prefere planner, tem gente que prefere só checklist. E aí ele ensina nessa aula a importância da agenda e como ter uma agenda de um jeito que você consiga seguir ela, como ter uma agenda funcional. Separar dias e horários para estudos, atualização de prontuário e atividade de vida pessoal. Ter essa flexibilidade na rotina. E por que tem uma agenda que você possa olhar o que você vai fazer? Pode passar. Além da previsibilidade, que foi algo que a gente falou no início, a gente pode reduzir nossa atividade do córtex pré-frontal, liberando espaço para as coisas que realmente importam. Então, nosso córtex pré-frontal é responsável por organizar,
planejar e tomar decisões. A partir do momento que você coloca tudo isso no seu Google Agenda, você não precisa lembrar de mandar um e-mail, você não precisa lembrar de fazer um relatório, você não precisa lembrar que você vai atender João Pedro quarta-feira. Você não precisa, porque você só vai olhar. Pelo menos eu sou de peso, por exemplo. E aí é mesclar coisas inegociáveis com coisas mais maleáveis para se alguma coisa der errado no seu dia. Segunda-feira eu não consegui cumprir minha agenda toda. Mas tem coisa que realmente eu coloquei que eu posso fazer em outro dia. Isso diminui a rigidez cognitiva. Nessa aula, ele fala uma coisa bem legal, que eu também uso com meus pacientes. Ele fala que o nosso córtex pré-frontal é como se fosse uma gaveta. E aí, cada vez que a gente tem uma informação ou uma decisão, é um objeto. Então, a gente coloca ele na gaveta. Mandar um e-mail, marcar um paciente, emitir uma nota fiscal. E chega um momento que essa gaveta está cheia. Você não consegue mais colocar nada. Só que esse momento é justamente o momento que você vai fazer um curso ou vai assistir uma aula. E você está lá assistindo a aula e vem uma informação importante. Você estudou, você escutou, você anotou. Mas sua aprendizagem não é a mesma. Então você pode reduzir essa questão da atenção, da memória, tendo uma rotina, simplesmente anotando o que você precisa fazer. Você não sobrecarrega seu córtex pré-frontal, libera espaço para coisas importantes e evita problema de atenção. Aqui eu trouxe também sobre como reduzir a procrastinação. Então, o que é a procrastinação? É o ato de você atrasar um comportamento, uma atividade que você precisa fazer. E o que leva à procrastinação? Busca pelo perfeccionismo, a dificuldade de começar, a vontade de fazer da forma perfeita, 880. Então, isso acaba fazendo com que a gente deixe de fazer coisas que a gente quer fazer. Medo de errar, fortalecendo crenças de eu não sou capaz. Filtrar prioridades. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, eu tenho que estudar os novos medicamentos, eu tenho que estudar as novas abordagens, eu tenho que estudar todos os transtornos. No final, você não estuda nada, porque você tem que estudar tanta coisa que não vai estudar nada. Automatizar o processo, tirar os estímulos e facilitar o comportamento. Aqui eu botei um exemplo disso. Se você quer mais beber água, deixar uma garrafinha de água perto de você. Mas em relação ao estudo, deixar o material já pronto, agendar um horário fixo para isso, onde você tem mais disposição. Modelar seu microambiente, associar a recompensa à atividade que você gosta, mas ter cuidado para não ficar condicionado, né? Eu lembro que eu falei com o Rafa uma vez. Toda vez que eu termino um laudo de avaliação neuropsicológica, eu gosto de pedir uma coisa gostosa. Porque eu me forço, isso aqui eu nem vou fazer hoje. Não, mas eu vou pedir um hambúrguer, então eu vou fazer assim. Eu fico lá 4 horas sentadas, faço tudo e peço um hambúrguer. Então é uma recompensa, mas a gente tem que ter cuidado para não condicionar. Mas isso é bem importante porque ajuda a reduzir a procrastinação. E reestruturação cognitiva dos pensamentos. E como é que a gente pode tentar entender essa frase? A psicologia baseada em evidência é um processo contínuo, não um manual fechado. Então, a gente sabe que a ciência, ela sempre vai estar em busca de algo melhor, ela sempre vai atualizar. Se a gente botar na nossa cabeça que a gente tem a obrigação de saber tudo, de tudo, a gente nunca vai conseguir. Você sempre vai estar frustrada, porque você vai pegar lá um novo protocolo de ansiedade. Aí, nesse novo protocolo, vai ter uma coisa que você não sabe. Aí, você vai ter que já pausar para estudar isso aqui. Aí, nesse outra coisa, vai ter outra coisa que você não sabe. Você vai estudando, você vai estudando. No final, você fica, meu Deus, e agora? O protocolo que eu ia estudar, eu já fugi de tudo. Aprendi várias coisas, mas não aprendi o que eu queria. Aí, você acaba ignorando tudo que você estudou. Então, é ter cuidado com essa autocobrança dentro da PBE. É aceitar que é um processo que, uma vez estudante de psicologia baseada em evidência, é para sempre estudante. O conhecimento científico se atualiza. E como se atualizar depois de formado, né? Quer dizer, a faculdade nem atualiza muito. Curso, congresso, pós-graduação, artigo, livro. Dependendo também do congresso, né? Que tem congresso que não vale muito a pena. A gente entendeu. Mas é ter cuidado com esses congressos. Então, ver quem é que está no congresso, o profissional, buscar aprender sobre o profissional, se o profissional está aliado com a PBE. Né? Às vezes ele fala que ele está na PBE, mas não está, né? Então, é uma forma cuidadosa de você se atualizar. Pode passar. PBE, práticas bem erradas. Outra coisa também que a PBE não exige é a onisciência, que é aquela questão de eu preciso saber de tudo. E ela exige coerência. Eu adorei isso aqui, porque é coerência entre o que sabemos hoje, o que aplicamos com responsabilidade e o que continuamos buscando aprender. Não espere saber tudo para agir. Alguém falou de manhã aqui, acho que foi você, não foi? Que saiu da faculdade, que não estava pronta. Foi aqui? Que alguém perguntou da família, o que você vai fazer depois da faculdade? Eu vou estudar. E é uma verdade, só que assim,
Você não precisa saber tudo para começar. Porque se você for esperar saber tudo, você nunca vai começar. Porque você dificilmente... você não vai saber tudo. Então é importante, se você busca conhecimento, se você busca se atualizar, você já está sendo coerente com a PBE. Você já está sendo responsável com o seu paciente. E aí, quando você busca saber tudo, talvez você está mais lá na perfeição, buscando a perfeição, na distração cognitiva, do que necessariamente entregando um tratamento eficaz. Então, não precisa você esperar saber tudo, de todos os transtornos. Não, você vai recebendo a demanda do paciente, você vai entendendo e com responsabilidade você vai buscando qual é a melhor evidência para isso. Então, eu trouxe isso aqui, de não esperar saber tudo, principalmente para quem está formando agora, que eu lembro que Renata falou que ia ter aqui estagiários, né? Então, não espera a gente saber tudo. Você pode aceitar a demanda, é claro, respeitando os seus limites, mas você pode fortalecer sua autoeficácia no processo. Mas é uma verdade, né? Quanto a gente mais estuda, menos a gente sabe. E aqui eu trouxe algumas perguntas para vocês. Já está chegando no fim. Quais hábitos e escolhas diárias podem te manter mais próximo da constância que você deseja? O que você pode ajustar, não eliminar, mas ajustar para aliviar a sobrecarga? E qual compromisso realista você pode assumir consigo mesmo a partir de hoje, alinhado aos seus valores? Então, deixo essas perguntas e trouxe também algumas indicações, eu acho que é agora. Não é agora não. Então, aqui é sobre o que a gente falou. A rotina é uma ferramenta de proteção cognitiva e emocional, disciplina e autorregulação aprendida e não rigidez. Regulação emocional é o que sustenta o vínculo e a presença clínica e pequenas ações diárias constroem uma carreira sustentável e prazerosa. Eu esqueci de botar aqui também a questão da aceitação e compromisso. Agora são as indicações. Eu coloquei algumas indicações, não botei nada de artigo, nada de técnico, botei leitura de cabeceira de cama, que são coisas simples. Como eu falei muito sobre essa questão de autocuidado, esses livros são livros de leitura fácil, para o senso comum. Você tá precisando, né, aquele ali, o outro, talvez você deva conversar com alguém, que você não gosta de conversar com Eu já li. Esse livro aqui é muito bom, ele fala sobre como se motivar, como construir hábito, como ter rotina, como você... Ele explica como é que o cérebro funciona, basicamente. No senso comum, é todo senso comum. Mas é muito bom, eu indico para todos os pacientes esse aqui, que querem construir hábito. Talvez você deva conversar com alguém. É um livro bem fácil, é um livro de leitura, assim, tranquilo, que conta a história de uma terapeuta que ela vai no psicólogo e conta a história da vulnerabilidade dela, da dificuldade que ela tem de ir no psicólogo. Então é bem legal. Não acredite em tudo que você sente, que é um livro com técnicas de TCC e o principal é o livro do Jean. Esse livro do Jean, eu amei muito. É muito bom. Nossa Senhora, muito bom. Dá vontade de ficar relendo ele, porque você se sente validada dentro do contexto clínico baseado em evidência. E trouxe 2 podcasts que eu também usei como referência. Eu não sei se vocês conhecem o Andrei. Vocês conhecem? Sim. Nossa, ele é muito bom. Que é o problema do perfeccionismo, como ele afeta a saúde mental. Até eu botei algumas coisas no slide desse podcast. E também como ter mais disciplina, foco e estudo. Tem no Spotify também, eu só peguei a imagem para ilustrar. Pode passar, Rafa. E deixei aqui uma frase. Cuidar de si é o ato mais ético que um psicólogo pode ter. Acabou.